Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. A história começa no momento em que atingi o ápice da minha vida. Depois de um término traumático e da perda do trabalho, senti como se estivesse seguindo uma trajetória estável. Naquela época, minha amiga Laura compartilhou comigo sobre uma comunidade que tinha encontrado. Foi um grupo de suporte composto por indivíduos que, assim como eu, estavam envolvidos em vários desafios. Era conhecido como Grupo de Apoio e Assistência Oasis. Ele afirmou que era um local de paz e recuperação, exatamente o que eu necessitava. No dia em que cheguei, me recordo de uma recepção calorosa. A sede situava-se num antigo casarão no centro da cidade, rodeado por árvores altas e majestosas. O clima estava sereno e os indivíduos aparentavam estar extremamente contentes e cheios de propósito. Laura me conduziu até Joaquim, o chefe desta comunidade. Era um homem alto e atraente, com uma voz suave, porém constante, que inspirava respeito e confiança. O indivíduo me saudou com um sorriso acolhedor e um forte abraço. Senti uma conexão imediata com ele, como se conseguisse entender verdadeiramente o sofrimento e a desorientação que ele carregava consigo. As reuniões iniciais ocorreram de maneira bastante tranquila. Reunimos-nos em círculo, compartilhando nossas vivências e escutando as palavras de sabedoria do educador. Ele discutiu a importância da comunidade, a descoberta do nosso autêntico eu e a paz interior. Tudo parecia tão tranquilizador e vital para o meu espírito magoado. Uma semana após a minha inscrição, realizei o meu primeiro ritual. Foi uma noite agradável sob a luz do luar. Concentramo-nos ao redor de uma lâmpada e Joaquim liderou uma sequência de cânticos e reflexões. Embora seja um pouco único, senti uma calma profunda que não experimentava há um longo período. Os integrantes cantaram intensamente e o ambiente se encheu de uma energia vigorosa e acolhedora. Ao longo do tempo, comecei a estabelecer um vínculo mais forte com a comunidade. Adquiri amigos e passei a participar mais ativamente das atividades diárias. Senti-me integrado a algo maior, a uma família que me acolheu e me apoiou incondicionalmente. Quando ele se juntava ao grupo, as adversidades do ambiente externo pareciam desaparecer. Joaquim tornou-se uma figura paterna na minha existência. Ele estava constantemente pronto para escutar, direcionar e aconselhar. As suas palavras atuaram como um remédio para a minha alma. Ele se referia ao Senhor de todos, uma entidade que nos orientou e protegeu, além de nos ensinar a enxergar a luz no meio das sombras. Apesar de inicialmente me parecer um conceito inédito, comecei a entendê-lo como um elemento de nossas convicções e tradições. À medida que o tempo avançava, vários membros avançados foram enviados para uma fazenda perto da cidade. Era um lugar isolado e bastante oculto entre florestas e caminhos. O ambiente era acolhedor, transmitindo uma sensação de tranquilidade e tranquilidade. Percebi que era o local perfeito para deixar tudo para trás. Assim, começamos nossa vida profissional e de cooperação. Hoje realizamos trabalho e nos hospedamos neste lugar. Contudo, nem tudo foi perfeito. Ocasionalmente, notava elementos que me incomodavam, olhares ocultos entre os participantes, conversas sussurradas que eram interrompidas quando me aproximava. No entanto, sempre que surgiam incertezas, Joaquim encontrava uma resposta serena, sempre com uma explicação que dissipava todos os temores. Semanas evoluíram para dias e dias para meses. Senti-me finalmente em casa, um lugar onde poderia me recuperar e evoluir de forma independente. O coletivo se transformou na minha casa e seus integrantes se transformaram na minha família. Então ele desconhecia que, por trás daquela aparência de tranquilidade e harmonia, existia uma escuridão obscura e hesitante. Contudo, nos primeiros dias, ela foi tomada pela luz calorosa do encantamento inicial, sem conseguir enxergar as sombras escondidas nos cantos mais obscuros daquela comunidade. O interesse inicial deste grupo começou a diminuir progressivamente, resultando em um foco de escuridão que eu nunca havia vivenciado antes. Tudo teve início com alterações mínimas. Inicialmente tranquilos e contemplativos, os rituais começaram a se tornar mais intensos e rigorosos. As palavras de Joaquim se tornaram mais autoritárias e seu efeito em nós se tornou mais sufocante. Recordo-me de uma noite em particular que marcou o começo do meu desânimo. Como de costume, nos reunimos ao redor da fogueira, porém desta vez Joaquim nos solicitou que trouxessemos objetos pessoais significativos. Seria apropriado entregá-los ao monarca das trevas. À medida que a noite progredia, todo o ambiente sereno se tornou opressivo. Ele experimentava uma preocupação crescente, mas não desejava aparentar vulnerabilidade perante os demais.
Durante o ritual, Joaquim começou a pronunciar uma linguagem em comum e os membros do grupo o observavam como se estivessem hipnotizados. Portanto, algo se transformou no ar. A temperatura diminuiu bruscamente e uma espessa névoa começou a nos cobrir. Foi quando tive a primeira experiência com o que Joaquim denominava como o Senhor das Sombras. Era uma entidade obscura sem existência física, mas sua influência podia ser percebida em todos os lugares. Parecia que seu rosto era formado por sombras vibrantes que se enrolavam na escuridão, um lugar onde a luz não alcançava ou se esvaía daquela maneira. Joaquim se curvou perante a entidade e nos orientou a fazermos o mesmo. Quando me curvei, o medo perfurou meu coração. Eles conseguiram resistir à pressão alheia e ao temor do desconhecido, mas o mais significativo foi o conjunto de pessoas fortemente afetadas pela indignação. Gerard me deu a impressão de que ele estava realmente presente. A voz de Joaquim se transformou num estrondo, anunciando a chegada do autêntico líder da nossa comunidade. Um ser inferior, uma entidade obscura que ele percebia como seu mentor e orientador. De acordo com Joaquim, o monarca das sombras definiu suas próprias normas. Não adore outras entidades divinas, não cultive crenças externas e elimine todas as emoções que corroem o espírito. A entidade recebeu a veneração e a devoção. Era severamente penalizado qualquer gesto de amor, esperança ou fé em algo distinto. As semanas subsequentes simbolizaram uma diminuição no caos e no temor. As celebrações se tornaram mais obscuras e violentas. Os sacrifícios humanos originaram os de animais. As assembleias noturnas se converteram em rituais repletos de aplausos e lamentos. O chefe da cerimônia, guiado pelo Senhor das Sombras, solicitava constantemente mais de nós. Em uma noite, durante um ritual particularmente inquietante, presenciei algo que jamais esquecerei. Um sujeito em estado de transe chamou o demônio para se manifestar. A figura obscura ressurgiu, porém agora como uma entidade concreta na realidade. Esta entidade parecia ser uma entidade que captava a luz e calor do ambiente, deixando um rastro de frieza intensa para trás. A figura se movia entre nós, produzindo sons aterrorizantes que provocaram medo em várias pessoas da mesma maneira que ela temia. Ele foi identificado como uma entidade malévola, uma força que não era oriunda deste mundo. Joaquim se deixou subjugar pela entidade, e sua conduta se tornou irregular e hostil. Ele afetou diversos integrantes do coletivo, afirmando que deveríamos nos purificar por meio do sofrimento e da dor. Vários de nós experimentamos medo ao perceber a gravidade das circunstâncias que estavam ocorrendo. Ninguém ousou questionar Joaquim, nem seus colegas, que também se encontravam confusos com a crença ou realidade vigente. Não tínhamos conhecimento das suas consequências, não sabíamos se ele estava apenas demonstrando sua presença ou se possuía a habilidade de nos prejudicar. No entanto, se aquela pessoa não o fizesse, os integrantes da seita o fariam sem qualquer piedade. A comunidade do Oásis, que antes era um refúgio de paz, tornou-se um local de temor. A violência e o abuso eram frequentes no dia a dia. As punições físicas e psicológicas se intensificaram e o controle que Joaquim tinha sobre nós foi completamente alterado. Iniciei o planejamento da minha fuga, porém o receio de ser pego e punido me deteve. Notei que o Senhor das Sombras vigiava cada movimento meu, alimentando constantemente o meu temor. As noites se prolongavam, repletas de sonhos obscuros e visões da entidade. Um dia, notei algo que, por fim, me impulsionou a agir. Uma das integrantes do grupo tentou escapar, porém acabou sendo detida. Ele apresentou-se a Joaquim e ao grupo. A penalidade foi severa e todos nós fomos obrigados a presenciar isso. A infeliz vítima foi atacada e torturada, sendo finalmente sacrificada ao demônio como um sacrifício. Parece que a entidade se nutriu do seu sofrimento e dor, em um ato cruel que ainda não consegui esquecer. Foi um terrível sacrifício que aconteceu ali e ninguém merece morrer e sofrer dessa maneira. Tudo em uma tentativa de escapar. Ali compreendi que todos estamos sujeitos a um destino atribulado. Naquela noite, enquanto dormíamos nas cozinhas comunitárias, percebi que precisava escapar, independentemente do preço. O mal que prevalecia no local e seus representantes criou um ambiente de insanidade e sofrimento. Ele expôs sua verdadeira identidade e eu não desejava me tornar a próxima vítima dele. Apesar do temor, a necessidade de sobreviver e escapar daquele caos se intensificou ainda mais. Ele iniciou minha fuga com determinação firme, buscando o momento perfeito para me libertar das garras de todos aqueles blazinos. Estava ciente de que seria uma luta contra o tempo e contra um ambiente obscuro que nos envolvia.
Após semanas de planejamento e enfrentamento ao horror e à violência em ascensão, finalmente consegui um instante para me evadir. Escolhi realizar isso no meio da noite, período em que a vigilância era reduzida e a escuridão oferecia um certo grau de segurança. Convidei 2 outros integrantes que, assim como eu, estavam amedrontados e prontos para arriscar tudo para partir. Carla e Lázaro. Ambos foram vítimas de abusos severos e partilharam o meu anseio de me libertar daquele pesadelo. Entramos nas sombras, avançando gradualmente para a borda da floresta que envolvia o quartel-general. Porém, nossas expectativas foram prontamente desapontadas. Um dos guardas nos encontrou a poucos metros da liberdade. Antes de termos a oportunidade de responder, fomos detidos e levados para casa, encarando um pesadelo ainda mais intenso. Fugimos para uma câmara subterrânea até então desconhecida por nós. O cheiro era intolerável, uma mistura de fungo, decomposição e algo mais escuro que não consegui identificar. Ao entrar, fiquei atônito de medo. As paredes estavam impregnadas com sangue e fezes. Existiam vestígios de humanos espalhados pelo local. Algumas pessoas foram confinadas em gaiolas feitas à mão. Eles se sentiam paralisados, como se tivessem desistido da vida. Fomos obrigados a nos curvar perante um trono obscuro e tenebroso. Naquele lugar, Joaquim aguardava com um semblante malicioso. O Rei das Trevas emergiu, um ser que irradiava uma atmosfera de genuína maldade, uma sombra que parecia satisfazer nosso receio. Joaquim iniciou sua canção naquela língua estranha e tudo o que ela continha se transformou em caos e delito. Carla e Ramos foram os pioneiros no sacrifício. Os seus gritos me deixaram desesperado sobre quem viria a seguir. Notei como a entidade se nutria da dor em um canto, ganhando força e se revelando na realidade, pois parecia que esse corpo composto por sombras se converteu em carne. Eu tinha consciência de que minha hora estava se aproximando rapidamente. Notei que o final estava próximo e o desespero invadiu meu ser. No entanto, quando Joaquim levantou a faca para me matar, um barulho intenso despertou todos que estavam presentes no local. Uma súbita explosão provocou a queda de todos no chão, acompanhada de gritos e barulho de botas militares. Os militares entraram na sala fortemente armados e decididos. Eles foram informados sobre as ações e óbitos que estavam ocorrendo no grupo, e por fim, foi conduzida uma operação para desmantelar o grupo. Foi quase um milagre para mim não sentir gratidão pelo que estava ocorrendo. A disputa foi violenta. Os militares efetuaram disparos contra os integrantes da seita e Joaquim, sob o domínio do Senhor das Sombras, combateu com força superior à humana. A entidade, possivelmente em risco, se tornou mais agressiva, porém não conseguiu resistir à força dos projéteis e à determinação dos militares. No final das contas, Joaquim não passava de mais um indivíduo. No meio do caos, consegui ser libertado ao lado dos outros prisioneiros. Quando os soldados nos retiraram da câmara, senti pela primeira vez um ar fresco, algo que me lembrou anos de tempestade. Excepcionalmente, apenas alguns meses se passaram naquele local, mas para mim, foram como anos. Não compreendíamos o conceito de tempo e espaço. A residência foi cercada e, por fim, demolida. Joaquim faleceu esmagado pelos projéteis. Contudo, as marcas daquela noite permaneceriam para sempre na minha lembrança. No entanto, a experiência traumática que vivenciamos foi intensa. Pesquisas indicaram que a seita já atuava há muito tempo, recrutando pessoas vulneráveis e submetendo-as a crueldades. As queixas que resultaram na operação surgiram de familiares apreensivos e de ex-integrantes que conseguiram escapar. Atualmente, vivo sob a constante supervisão da minha mente, sempre alerta e apreensiva de que algo parecido possa ocorrer novamente comigo. A liberdade teve um preço alto, mas a sobrevivência me proporcionou uma segunda chance para reestruturar minha vida, mesmo que as sombras daquele lugar persistam nos lugares mais obscuros da minha lembrança.